Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e poder ver onde nos encontramos no programa divino e como buscar a Deus e suas bênçãos neste tempo e servir-lhe com toda a nossa alma todos os dias de nossa vida. Nesta ocasião, quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5, e diz da seguinte maneira: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para esta ocasião, o nosso tema é o sétimo selo no último dia. Nesta leitura que nós tivemos, lemos no sétimo selo, no capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Essa abertura do sétimo selo no céu é tão importante que este é o mistério que tem estado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, do qual Cristo disse em São Mateus 24 e também Lucas, capítulo 21 e outros lugares, que nem os anjos sabiam quando seria o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Ou seja, está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Este é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia. Este é o mistério que esteve guardado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, desde o momento em que Deus pensou na segunda vinda de Cristo, na vinda do Filho do Homem para o último dia. Sendo um pensamento na mente de Deus oculto, que não foi revelado a ninguém em eras e dispensações passadas, mas que somente Deus falou aos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, profeticamente, o relacionado à segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, na Bíblia, todas as coisas que são faladas com relação à segunda vinda de Cristo são proféticas, são profecias que, para o último dia, têm que ser cumpridas. Assim como as profecias correspondentes à primeira vinda de Cristo, as quais foram colocadas na Bíblia, mas que eram coisas que estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Como nos diz o apóstolo São Pedro em sua primeira carta, 1 de Pedro, vamos ver,
São Pedro nos fala deste grande mistério da primeira vinda de Cristo e vamos ver o que ele nos diz na sua carta com relação à primeira vinda de Cristo, capítulo 1 de 1 de Pedro, versículos 18 em diante diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Aqui, o apóstolo São Pedro nos ensina que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, derramando seu sangue para a nossa redenção, isso já estava ordenado, destinado desde antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós e a nós também. Agora, vejam vocês como a primeira vinda de Cristo já estava programada na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo, e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário também estava programado por Deus em sua mente. É por isso que a Escritura nos ensina que Cristo foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Agora vejam em Apocalipse, nos diz, no capítulo 13 e versículo 8, sobre aqueles que estarão adorando a besta. Diz: e la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde e todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. E em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, também, falando da besta, e aqueles que adoram a besta e recebem a marca da besta, diz: a besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição, os quais habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui vejam vocês, ainda os nomes das pessoas que serão redimidas pelo sangue de Cristo estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Quando a Escritura fala de que Cristo veio salvar o que se havia perdido, pois, antes de se perder, tinha que existir em algum lugar. E existia em Deus cada filho e filha de Deus. Assim como antes de seu corpo físico existir aqui na terra, existia nos lombos de seu pai, na forma de um gene ou um espermatozoide ali. E, através da união de seu pai e de sua mãe, encontramos que veio dos lombos de seu pai ao ventre de sua mãe. E aí fecundou um óvulo da sua mãe, aquele que estava disponível para esse momento. E aí foi se formando célula sobre célula até que formou o corpo que você tem. Isso é assim, e você talvez não compreenda como tudo isso acontece, mas a coisa é que acontece. E por isso é que a raça humana
não se extinguiu, porque tem se estado no processo da reprodução através da união de um homem e de uma mulher, através das relações íntimas. Mas vejam vocês, encontramos que, sendo que os filhos estão em seu pai, em seus pais, encontramos que os filhos de Deus, onde estavam? Pois em Deus, nosso Pai Celestial. Viram o simples que é? Agora, para que tenha um quadro mais claro, quando o apóstolo São Paulo nos fala sobre Melquisedeque, nos diz que Melquisedeque se encontrou com Abraão. Quando Abraão regressava da vitória obtida sobre alguns reis que tinham entrado em Sodoma e Gomorra e tinham levado presos as pessoas de Sodoma e tinha levado entre eles Ló e sua família, os quais eram familiares de Abraão, porque Ló era o sobrinho de Abraão. Ló tinha uma posição muito importante ali em Sodoma, pois os de Sodoma disseram, quando os anjos chegaram para a destruição de Sodoma e Gomorra, disseram que tinha se levantado Ló ali no meio deles, como juiz entre eles. Ou seja, que tinha uma posição muito importante e estava à porta da cidade. Portanto, a posição de Ló ali era algo assim como do prefeito ou governador. Mas o povo era um povo que não servia a Deus. O único ali era Ló e sua família. Pelo qual, quando Deus foi destruir a Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por Ló. E Deus teve misericórdia de Ló e sua família e os tirou, ordenou sair de Sodoma antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Agora, antes desse dia, Deus, que apareceu no dia antes a Abraão como Elohim e comeu com Abraão, e estavam ali também os dois arcanjos de Deus, que são Gabriel e Miguel, estavam em forma visível, eles com Deus, que estava em forma visível em seu corpo teofânico, que se materializou diante de Abraão, e também se materializaram Gabriel e Miguel, e comeram com Abraão. Mas, em outra ocasião anterior, tinha aparecido Melquisedeque a Abraão e disse, São Paulo, no capítulo 7 aos Hebreus, da seguinte maneira: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, porque Melquisedeque é o sacerdote do Deus Altíssimo do templo que está no céu. Assim como o sumo sacerdote Arão e os demais sumos sacerdotes eram sumos sacerdotes do templo, ou o tabernáculo que Moisés construiu, e também do templo que Salomão construiu, e demais templos que foram construídos em Jerusalém em reconstrução do templo anterior. E agora, Melquisedeque não é sacerdote de um templo terreno, mas do templo celestial que está no céu, que é o templo de Deus. Por isso foi que Deus, quando deu a Moisés a ordem, a comissão de construir um tabernáculo, um templo, lhe mostrou um modelo e disse, conforme ao modelo que te foi mostrado, faça o templo. Esse modelo é o modelo ou plano do templo que está no céu. Por isso, o tabernáculo que Moisés construiu tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E todo o conteúdo deste templo, incluído o templo e
Suas coisas dentro do templo representam as coisas que estão no templo que está no céu, e o tabernáculo representa o templo que está no céu. E agora, Melquisedeque é sumo sacerdote do templo que está no céu. E ele é o rei da Jerusalém Celestial. E também ele estará como rei na Jerusalém terrena, no glorioso reino milenial de Jesus Cristo. Agora continua dizendo, diz, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém. Isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora vejam que este Melquisedeque diz que não tem genealogia, não tem mãe, não tem pai, não tem princípio de dias nem fim de vida. É um ser eterno. E o único eterno é quem? Deus. É o Deus Todo-Poderoso em seu corpo teofânico, chamado o anjo do Senhor, ou anjo do pacto, e chamado também assim o Verbo de Deus. Continua dizendo que este é sacerdote e que permanece sacerdote para sempre. Ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu. Ou seja, Deus com seu corpo teofânico é quem ministra como sumo sacerdote no templo que está no céu. E agora, vejam como continua dizendo, considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. E quando ele dizimou dos despojos, diz, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. De seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, não é contada dentre os filhos de Levi, não é contada dentre eles. O que acontece? Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive, ou seja, alguém de que se dá testemunho que é eterno. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vejam, Levi é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaque e Isaque é filho de Abraão. Ou seja que Levi é o bisneto de Abraão, porque Abraão é o pai de Isaque e Abraão é o avô de Jacó, que foi filho de Isaque, e Abraão é o bisavô de Levi,
que foi filho de Jacó. Agora vejam como o bisavô tinha em seus lombos ainda o seu bisneto. Em Abraão estava Levi e em Abraão estavam todos os filhos de Jacó. Em Abraão estava Jacó, em Abraão estava Isaque. Por quê? Porque estavam nos lombos do pai da fé. E agora vejam como Levi dizimou a Melquisedeque, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, ainda sem ter nascido Levi ainda. E agora, quando Jesus Cristo, nosso amado Salvador, veio à terra em carne humana, nós estávamos nele. E antes da fundação do mundo, quando Deus predestinou a vinda de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário, ali estávamos nós, com Cristo. Estávamos na mente de Deus. E tudo em seguida tinha que se materializar em nós. Assim como Cristo se materializou em carne humana, no meio do povo hebreu, assim também nós tínhamos que nos materializar em carne humana. Nós aqui na América Latina e o Caribe. E cada filho e filha de Deus no território onde Deus, desde antes da fundação do mundo, ordenou que apareceria esse filho ou essa filha de Deus. Somos ordenados por Deus e predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo para vir viver neste planeta Terra e para fazer contato com a vida eterna que é Cristo, recebê-lo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, porque Ele morreu por todos nós, por amor a nós e para nossa redenção. Ele morreu porque somos atributos de Deus. Estávamos em Deus eternamente como um atributo de Deus na mente de Deus, como um pensamento de Deus. E em seguida, esse pensamento, já neste tempo, se tornou realidade em carne humana em você e em mim. Assim como se tornou realidade o pensamento divino da primeira vinda de Cristo em carne humana, que foi a vinda de Melquisedeque. Porque o Melquisedeque do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Melquisedeque, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o sacerdote do templo que está no céu, veio em carne humana e habitou entre os seres humanos. Por isso é que quando São Paulo fala de Cristo, cita as palavras do Salmo, as palavras dos Salmos. E nos Salmos, falando sobre Cristo, diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E agora, vejam vocês, como Cristo, sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, já isto prometido na Escritura, nos Salmos. Diz o Salmo 110, versículo 4, e o cita São Paulo aos Hebreus no capítulo 7, versículo 16. Vamos ver aqui. Versículo 12 em diante, vamos ler onde diz: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei.
Aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Por quê? Porque Cristo veio pela tribo de Judá, não pela tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Visto ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca do sacerdócio. E ainda muito mais evidente é isto se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Pois dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é abrogado. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque no templo que está no céu. Por isso, quando Cristo morreu e ressuscitou, em seguida esteve 40 dias aqui na terra, aparecendo aos seus discípulos, e depois subiu ao céu e se sentou à destra de Deus no templo que está no céu, e se colocou no propiciatório, que é a cadeira ou assento de misericórdia, como no templo, no lugar santíssimo estava a arca do pacto, e sobre a arca do pacto estava o propiciatório, onde o sumo sacerdote a cada ano entrava e colocava sangue ali, para que o povo hebreu obtivesse a misericórdia de Deus e as bênçãos de Deus, e obtivesse a reconciliação o povo hebreu com Deus a cada ano. E agora Cristo, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, subiu ao céu, ao templo que está no céu, e entrou ao lugar santíssimo do templo que está no céu, e levou seu próprio sangue e seu próprio sacrifício dentro, levou seu próprio sangue, entrou como sumo sacerdote com seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro de Deus e da expiação pelo pecado, e o colocou sobre o trono de intercessão, ou seja, sobre o propiciatório, que é o assento de misericórdia no templo que está no céu, no lugar santíssimo, ali no trono de Deus, e tem feito intercessão por cada pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, para nossa reconciliação com Deus. Por isso, São Paulo dizia: reconciliai-vos hoje com Deus. Por quê? Porque há um cordeiro, há uma expiação que foi sacrificado, oferecido a Deus para a nossa reconciliação com Deus. Foi Cristo, o Cordeiro de Deus, sacrificado na cruz do Calvário, e o seu sangue foi colocado no propiciatório, ou cadeira ou assento de misericórdia, no lugar santíssimo do templo que está no céu. E ele tem feito intercessão por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde que subiu ao céu até este tempo final.
até que entre ao programa divino e creia em Jesus Cristo como seu Salvador e lave seus pecados no sangue de Cristo e receba seu Espírito Santo, o último escolhido. Quando chegar até o último dos escolhidos, então Cristo sairá do trono de intercessão no céu, onde ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é esse Melquisedeque que apareceu a Abraão, ao qual Abraão pagou os dízimos. Agora vejam quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é este Melquisedeque. Ele é quem disse: ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ele é aquele que disse: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E estava na terra, mas sendo profeta e sendo o Messias, e sendo a manifestação de Deus em carne humana, a manifestação do anjo do Senhor do Melquisedeque do Antigo Testamento em carne humana, havia descido do céu, havia descido de outra dimensão e agora estava nessa dimensão terrena, mas não tinha perdido a sua virtude de poder estar também em outras dimensões. E por isso estava também no céu. Ele viveu em ambas as dimensões, a dimensão terrena e a dimensão celestial. E agora vejam vocês como nosso amado Senhor Jesus Cristo disse também, falando sobre todas essas coisas que são um mistério na vida de Cristo. Ele disse também: saí de Deus e volto a Deus. Saí do Pai e volto ao Pai. Ele veio do Pai, manifestado em carne humana, e em seguida, depois que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e regressou ao Pai. E em seguida, no dia de Pentecoste, veio na forma da coluna de fogo. Veio em Espírito Santo sobre 120 pessoas. E quando apareceu a Saulo de Tarso no caminho a Damasco, nessa luz, essa coluna de fogo que tinha aparecido ao profeta Moisés e tinha dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sendo o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o próprio Deus em seu corpo teofânico, encontramos que quando Jesus Cristo apareceu a São Paulo, antes chamado Saulo, se chamava Saulo nesse tempo e estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz que lhe apareceu uma luz ao meio-dia, na metade do dia, uma luz mais forte do que a do sol. E diz que caiu do seu cavalo, porque ele vinha no seu cavalo, e diz que ouviu desde essa luz a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitar contra o aguilhão. E Saulo, sabendo que essa mesma luz, essa mesma coluna de fogo, tinha falado ao profeta Moisés no Monte Sinai, em uma sarça, em uma árvore, e tinha dito: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu a Deus: eis-me aqui. E essa voz lhe disse: tira o calçado de teus pés, porque o lugar onde estás, ou seja, o lugar em que pisas, é santo. Moisés fez assim e disse, essa luz, falando, lhe disse: eu sou o Deus de teu pai, o pai de Moisés, que era Arão, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quem era que estava falando a Moisés? Era o Deus Criador dos céus e da terra, que tinha chamado Abraão para que fosse a terra prometida.
el cual le había aparecido a Abraham que tinha aparecido a Abraão em diferentes ocasiões, tanto en la forma de una luz, tanto na forma de uma luz, como na forma de um homem, de outra dimensão. Apareceu como Melquisedeque em uma ocasião, na forma de um homem, e apareceu também como Elohim no dia antes da destruição de Sodoma. Apareceu na forma de um homem, de um anjo, de um varão, e comeu com Abraão. E os arcanjos Gabriel e Miguel também apareceram na forma de um homem, de um varão, mas de outra dimensão, e comeram com Abraão também. E agora se fez carne e o conhecemos pelo nome de Jesus, porque se fez carne no véu de carne chamado Jesus. Era o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que estava velado em carne humana, no véu de carne, Jesus. E em seguida, quando apareceu a Saulo de Tarso, não estava com seu véu de carne nessa luz. E diz a Saulo, quando Saulo pergunta, Senhor, quem és? Porque sabia que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó quem estava falando. E agora, ele diz que o está perseguindo. Como pode ser isso? Saulo disse, quem é, Senhor? E essa luz lhe diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tinha dito a Abraão que tinha aparecido para a liberação do povo hebreu, tinha aparecido nessa luz, nessa coluna de fogo, agora aparece novamente nessa coluna de fogo e o seu nome é Jesus. Quando aparece a São Paulo, teve a mesma experiência que teve Moisés quando apareceu essa luz e disse que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E lhe deu por nome quando Moisés quis saber o nome do anjo do Senhor de Deus em seu corpo teofânico, nessa luz manifestada nessa coluna de fogo, lhe deu 5 consoantes, 5 letras, que são J, H, W, H, as quais Moisés escutou sendo pronunciadas e eram pronunciadas no templo no dia da expiação a cada ano pelo sumo sacerdote, mas foi suspensa a pronúncia dessas 4 letras como o nome de Deus, porque houve, segundo a história, certas pessoas que se aproximavam do sumo sacerdote quando pronunciava o nome eterno de Deus e em seguida usavam esse nome para coisas mágicas, para magia e coisas assim, para coisas que não eram corretas. E foi suspensa a pronúncia desse nome. Isso é segundo a história. E em seguida se colocou no lugar de pronunciar essas 4 letras, foi colocado no seu lugar o nome de Yahweh ou Javé, e também usam o nome Elohim, que é Senhor. Agora, podemos ver que quando aparece essa coluna de fogo a Saulo de Tarso, e Saulo pergunta, quem és? Qual é teu nome? A coluna de fogo diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, a coluna de fogo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sob a dispensação da graça, se chama Jesus. Porque foi no véu de carne Jesus que foi manifestada a coluna de fogo, anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sob esse nome, durante a dispensação da graça, Deus
estaria realizando a sua obra para a dispensação da graça. Agora, há uma notícia muito grande e muito boa para todos os filhos e filhas de Deus que estão vivendo neste tempo final. Essa notícia a encontramos em Apocalipse capítulo 3 e versículo 12 e Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, falando sobre a segunda vinda de Cristo, diz: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedrinha branca é a mesma que o profeta Daniel viu no capítulo 2, versículos 35 ao 45, na interpretação que deu ao sonho do rei Nabucodonosor, o qual viu o reino dos gentios na forma de uma estátua. Nessa forma, Deus lhe mostrou simbolicamente o reino dos gentios desde o tempo de Nabucodonosor até este tempo final, no qual nós estamos vivendo. Diz que a cabeça era de ouro, a cabeça representa o reino babilônico com Nabucodonosor como rei. Por isso o profeta Daniel lhe disse: tu és aquela cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro és tu. Era o rei Nabucodonosor com o seu império. Em seguida diz a Escritura que o peito e os braços eram de prata, o que representa o império ou reino medo-persa. Em seguida, o ventre e as coxas eram de bronze, o que representa o império da Grécia com Alexandre o Grande. E em seguida, as pernas eram de ferro e os pés de ferro e de barro. O Império Romano. Para a primeira vinda de Cristo, o qual é a pedra que os edificadores rejeitaram, os edificadores religiosos, os edificadores, líderes religiosos da nação hebraica, rejeitaram, encontramos que, estando o Império Romano nesse tempo existindo, foi que, a pedido do povo hebreu, realizou a crucificação de nosso amado Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. A profecia diz que a pedra, que uma pedra não cortada por mãos, que vem da montanha, que é cortada da montanha, ferirá a estátua nos pés de ferro e de barro. No tempo de Jesus, 2000 anos atrás, ainda não se estava vivendo na etapa dos pés de ferro e de barro, do reino dos gentios. Por isso, o Império Romano, em sua quarta etapa, pôde matar na cruz do Calvário Cristo, ou seja, na quarta etapa do Império ou Reino dos Gentios. Mas o Reino dos Gentios, em sua quarta etapa, tem duas partes, a quarta etapa. Ou seja,
tiene a parte de las piernas tem a de parte hierro, das pernas de y luego ferro la parte de los e em pies seguida a de parte hierro dos pés de y de barro ferro cocido. e de barro. Esa parte de los pies de hierro Essa de barro parte dos cocido pés de ferro e de barro es é el o el reino, o del império do anticristo. anticristo. Y para el E día para o postrero, último el dia, anticristo, el o hombre de anticristo, pecado, o homem de pecado, tomará os reinos deste mundo totalmente. Porque o diabo estará encarnado em toda a sua plenitude no anticristo, o homem de pecado, na besta, e terá 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, onde a grande tribulação será desatada e os juízos divinos cairão sobre os pés de ferro e de barro, que é o império dos gentios, sob o domínio do anticristo, no qual estará o diabo encarnado. Isso é o que espera nos 3 anos e meio da grande tribulação à raça humana. Mas depois da grande tribulação, o glorioso reino do Messias, o glorioso reino do Rei de Israel, o glorioso reino de Cristo, se sentando no trono de Davi, começará e reinará por 1000 anos sobre o povo hebreu e depois por toda a eternidade. Pois tudo isso corresponde ao 7º selo no último dia, porque o 7º selo é a segunda vinda de Cristo, como Leão da tribo de Judá, como Rei de reis e Senhor de senhores em sua obra de reclamação. E para este tempo final para o último dia, que é o 7º milênio, temos a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós, os que vivemos. O mesmo Senhor Jesus Cristo, falando da ressurreição dos mortos em Cristo, diz em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vimos que já em 2 ocasiões, e vemos que aqui, em 2 ocasiões, Cristo disse: e eu ressuscitarei no último dia. E o último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos nossos é como um dia diante do Senhor. São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, dá testemunho de que isto é assim e de que é algo que não pode ser ignorado, porque toda pessoa que ignore essa verdade nunca poderá compreender qual é o dia do Senhor, ou o último dia, que é o 7º milênio. Diz São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, bem que é algo que não pode ser ignorado, diz, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Disso também dá testemunho o profeta Moisés, no Salmo 90, e versículo 4. O último dia é o 7º milênio. E os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são os milênios, 5º, 6º e 7º. Por isso, São Paulo deu testemunho em sua carta aos Hebreus, dizendo que Deus havia falado através de Jesus Cristo
nos últimos dias. Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Quando São Paulo diz que Deus falou através de Jesus Cristo, diz: nestes últimos dias Deus nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, porque os últimos dias começaram quando Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade, porque quando ele tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio. E o quinto milênio é o primeiro dos últimos dias, o sexto milênio é o segundo dos últimos dias, e o sétimo milênio é o terceiro dos últimos dias e último dos últimos dias. Agora, podem ver por que a Escritura fala dos últimos dias, desde os tempos de Jesus e dos apóstolos. Por exemplo, também São Pedro, falando dos últimos dias, no livro de Atos, capítulo 2, e versículos 14 em diante, que no dia de Pentecoste, pregando o seu primeiro sermão, diz: estando cheio do Espírito Santo ele, e 120 pessoas incluindo ele, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, era de 8 a 9 da manhã. A primeira hora do dia é de 6 a 7 da manhã. A segunda hora do dia é de 7 a 8 da manhã. E a terceira hora do dia é de 8 a 9 da manhã. E essas 3 horas correspondem à quarta vigília, que é a única vigília que ocorre de dia. Na manhã do dia, de 6 a 9 da manhã, é a quarta vigília. E agora, diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. São Pedro vai dar a explicação ou revelação do que está acontecendo ali de acordo a como Deus prometeu. Vai mostrar que é o cumprimento de uma promessa divina e vai mostrar para que tempo Deus prometeu a vinda do Espírito Santo. Diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão. Para quando Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne para os últimos dias, e já 2000 anos atrás, o dia de Pentecoste no aposento alto, Deus começou a derramar de seu Espírito Santo sobre 120 pessoas e continuou derramando de seu Espírito Santo sobre todos aqueles que crerem em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo. E assim se produziu em cada uma dessas pessoas um novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo que aquele que não nascesse de novo não podia ver o reino de Deus. Nicodemos pensou que era nascer novamente através de uma mulher ou através de sua mãe, e pergunta a Jesus: como pode ser isto? Pode um homem, sendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Vejam, tomou essas palavras de Jesus Cristo,
de uma forma natural. pero esto tenía un Mas significado isto tinha um más grande significado de lo que maior do que do que Nicodemos imaginaba. Era imaginava. el nuevo nacimiento. Era el o qual se novo produce nascimento que se produz Cada persona que recibe em a Cristo cada como pessoa su que Salvador recebe a y Cristo lava como sus seu pecados Salvador en la e sangre lava de os seus Cristo pecados no y sangue de recibe Cristo el Espíritu e Santo, recebe el Espíritu o de Espírito Cristo. Santo, o E assim Espírito de recebe Cristo, corpo e assim teofânico recebe de la corpo sexta dimensão. teofânico da sexta dimensão. Teofânico de la sexta dimensão. Espírito teofânico da sexta Ahora dimensão. podemos ver Agora podemos que ver essas pessoas que essas serão pessoas chamadas e juntadas que de idade serão em idade, chamadas e juntadas e de que era em receberão era a Cristo como e seu Salvador que ao receberão Cristo escutar como a seu predicação Salvador ao do escutar a Evangelho pregação e do la obra de Evangelho Cristo e a obra de em Cristo la cruz del Calvário, la na obra de cruz do redenção. Calvário, a obra de redenção. Essas pessoas que lo recibirão, Essas pessoas que o receberão que lavarão e seus pecados en la sangre de que Cristo, lavarão seus e que pecados no recibirão sangue de el novo Cristo nascimento, e que recibirão o receberão o Espírito novo Santo, nascimento, tienen sus recebendo o nombres Espírito Santo, tem os seus nomes escritos escritos en el no libro céu, de la no vida livro da del vida Cordeiro. do Cordeiro. São Paulo São Paulo habla dessas fala pessoas que têm seus nomes dessas escritos pessoas en que el têm os cielo, seus nomes escritos como no los céu, primogénitos como de os Deus. primogênitos de Quando Deus. se habla de los primogénitos de Quando Deus, se fala dos primogênitos essas de são as Deus, pessoas essas são as en las pessoas quales nas quais Deus pensou Deus desde antes pensou de la fundación desde del mundo. antes da fundação do mundo. Esses são os Esses atributos são de Deus, os que são atributos os de hijos Deus que e hijas são de os Deus, filhos e que filhas de seriam Deus, manifestados en este que planeta seriam Tierra en carne manifestados humana, e recibirão a Cristo neste como seu planeta Salvador Terra em para carne ser humana e redimidos receberiam Cristo como regressar seu Salvador para a serem la vida redimidos e eterna, regressar à com vida um corpo eterna eterno, com e um com corpo um corpo eterno teofânico e com um corpo eterno teofânico também. eterno E também. Cristo tuvo que venir E Cristo em carne teve humana, que vir diz, em carne assim humana. como os Diz, hijos, ou assim por quanto como os hijos os participaram filhos, de ou por carne e quanto os sangue, filhos participaram ele da também carne e tuvo sangue, que participar ele também teve de lo que mismo. participar Cristo tuvo que da venir mesma em coisa. carne humana, Cristo teve porque que os vir em hijos, carne humana, vean porque os ustedes, filhos, dice, vejam por quanto os vocês, hijos participaram de diz, carne e sangue, por quantos ele filhos também participaram de participou carne e de lo sangue, mismo. ele também E agora, participou vean ustedes, do mesmo. E agora vejam todos vocês, nosotros, todos nós, en este planeta Tierra, neste planeta Terra, estamos estamos con un y por un com propósito um e por um divino. propósito Eso divino. es muy importante comprenderlo. E isso é muito importante assim compreender, podamos para que assim compreender possamos que não compreender estamos aqui que não vivendo estamos aqui vivendo Una vida sin uma sentido. vida sem Porque sentido. ¿qué sentido tendría Porque que sentido vida teria a vida si solamente es se somente é nascer, crecer, crescer, comer, dormir, trabalhar e depois a pessoa ficar velha e morrer e depois se acabou tudo? sentido Não teria para sentido nosotros para esa nós clase de vida? esse tipo de vida. Pero cuando Mas, nosotros conocemos Quando nós el motivo de conhecemos nuestra o existência motivo de nossa e a causa existência por la qual e Jesucristo a vino causa 2000 pela anos qual atrás Jesus Cristo em veio carne 2000 anos humana atrás e em carne murió na cruz humana del Calvário e morreu na para cruz do nuestra Calvário redenção, para a então nossa sim, redenção, que nuestra então vida sim tiene sentido. que a nossa vida tem sentido. El sentido de nuestra vida O sentido da nossa es vida el sentido é que o Dios le ha dado sentido que a Deus nuestra deu vida. à nossa vida. Y ahora sí que E agora, tiene para nosotros sim, el mismo que sentido para que tiene nós para tem o Dios mesmo sentido nuestra que tem vida para Deus a nossa aqui na vida tierra. aqui na Terra. Estamos aqui a causa desse Estamos programa aqui divino, por causa desde deste antes da programa fundação do divino, mundo, desde antes da Deus fundação do mundo. Deus predestinou em sua própria mente, o concebeu em sua mente, e o que tem feito é materializando o seu programa que ele pensou. Agora podemos ver Agora podemos ver como como, los postreros días, para os últimos dias, Deus hablaria Deus por meio de seu Hijo, falaria através de seu Filho, e isso já se cumpriu 2000 anos atrás, no começo do quinto milênio, que é o primeiro dos três últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os três últimos milênios para a raça humana. Em seguida, encontramos que para os últimos dias também Deus derramaria do Espírito Santo, de seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre seus servos e sobre seus filhos também. Fala dos hebreus e fala também
da los sua escogidos igreja, de os entre los escolhidos gentiles. dentre os gentios. E agora, vejam vocês como, através de receber Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, entramos no corpo místico de Cristo, quer seja gentios ou hebreus. E todas essas coisas são para quais dias? Para os últimos dias, para o quinto, sexto e sétimo milênio. Para assim Cristo formar ou criar a sua igreja com seres humanos, os quais têm a promessa de serem feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Primeiro obtemos a imagem através de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim receber um corpo teofânico da sexta dimensão, que é a imagem de Jesus Cristo, o qual procede do Espírito de Cristo. Vem a imagem de Cristo. A imagem desse corpo teofânico da sexta dimensão. E em seguida, no último dia, no sétimo milênio, Cristo prometeu que ressuscitará os mortos que, quando estiveram vivos, creram nele, lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. E para nós, os que vivemos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os que vivemos, seremos transformados. Aqueles que tivermos crido em Cristo como nosso Salvador, tivermos lavado nossos pecados no sangue de Cristo e tivermos recebido o seu Espírito Santo e assim tivermos recebido o novo nascimento. E para o último dia, estaremos aqui vendo o sétimo selo no último dia, que é a segunda vinda de Cristo, para assim receber a fé, para ser transformados e raptados neste último dia, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem às 10 virgens, encontramos que dessa mensagem foi tomada essa porção que se encontra no livro das citações do reverendo William Branham. São porções tomadas de diferentes mensagens e colocadas nesse livro de citações, o qual foi escrito por pessoas crentes no precursor da segunda vinda de Cristo. E diz assim, na página 47 do livro de citações, parágrafo ou versículo 402 diz, falando sobre a ressurreição dos mortos e da trombeta final. Diz, e nós que vivemos e tivermos ficado para a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aqueles que dormem, esses preciosos que selaram seu testemunho com o seu sangue. Não impediremos ou atrapalharemos aqueles que dormem. Por quê? Porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda. O que é esse algo evangélico, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino? O que é que o soará? O que é que estará revelando?
Ao redor do que girará a mensagem do Evangelho do Reino? Girará ao redor da sua segunda vinda. Essa é a mensagem que estará revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, vindo à sua igreja, virgem, a sua noiva, para realizar a obra de reclamação e chamar e juntar os seus escolhidos com essa trombeta de Deus, ou grande voz de trombeta, e nos preparar para ser transformados e raptados neste tempo final. Toda pessoa que será transformada neste tempo final, primeiro tem que ter crido em Cristo como seu Salvador, tê-lo recebido como seu Salvador e ter lavado os seus pecados no sangue de Cristo, e ter recebido o seu Espírito Santo e assim, consequentemente, ter nascido de novo, e estar no corpo místico do Senhor Jesus Cristo na era que corresponde a este tempo final. Assim como os escolhidos das eras passadas estiveram na era que lhes correspondeu viver. E agora, para este tempo final, os escolhidos de Deus estarão vendo e recebendo a segunda vinda de Cristo e estarão escutando a segunda vinda de Cristo sendo pregada através da grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino sendo pregada e revelando o mistério de sua segunda vinda. Esse é o mistério do sétimo selo, no último dia, sendo revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo, para, com essa mensagem do sétimo selo, essa mensagem da segunda vinda de Cristo, ser chamado todo escolhido de Deus e ser colocado no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e ser preparado para ser transformado e raptado neste último dia. Vimos que a trombeta final, grande voz de trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro de São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 55, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 ao 17. Por quê? Esta grande voz de trombeta ou trombeta final é a voz do ser que mais amamos. Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 1, capítulo 1, versículo 10 ao 11, João escutou essa grande voz de trombeta no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, ao qual ele foi transportado em espírito. E diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11 diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Agora, quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E esta é a mesma voz da qual Cristo fala para o último dia, como a grande voz de trombeta com a qual são enviados os anjos do Filho do Homem para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos, disse Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24 e versículo 31. Essa grande voz de trombeta é a mesma trombeta final de 1 aos Coríntios capítulo 15 e
e versículos 49 ao 55, e é a mesma trombeta de Deus de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 ao 17, é a mesma trombeta também de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, onde diz assim: depois dessas coisas olhei, de João o apóstolo, e vi que estava uma porta aberta no céu. Cristo disse que Ele é a porta. Cristo essa porta aberta no céu. É Cristo, o sétimo selo, a porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Agora, vejam vocês que durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentil aconteceram inúmeras coisas e Deus esteve falando, Jesus Cristo esteve falando em Espírito Santo através dos seus mensageiros das 7 eras da sua Igreja Gentil. Através de São Paulo falou, através de Irineu falou, através de Martim falou, através de Colombo falou, através de Lutero falou, através de Wesley falou e através do reverendo William Marion Branham falou também Jesus Cristo em Espírito Santo. A sua Igreja em cada uma dessas eras. E para o último dia, para a era da pedra angular, Jesus Cristo em Espírito Santo estará falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, e estará revelando todas essas coisas que em breve hão de acontecer neste tempo final. E agora, como? E através de quem nos revelará todas essas coisas que em breve hão de acontecer, já que os 7 anjos mensageiros, as 7 eras da Igreja Gentil terminaram nos seus ministérios e partiram e se encontram descansando no paraíso, e os seus corpos morreram? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz: através de quem escutaremos todas essas coisas que devem acontecer sendo reveladas, diz. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Através de quem é que são reveladas todas essas coisas que em breve hão de acontecer? Através do anjo do Senhor Jesus Cristo, porque em seu anjo mensageiro estará o Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, nos falando com essa grande voz de trombeta que João o apóstolo escutou no dia do Senhor. E o dia do Senhor sendo o 7º milênio, encontramos que é no 7º milênio, no último dia, o dia do Senhor, que Jesus Cristo vem manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve hão de acontecer, em breve, e vem com essa grande voz de trombeta para chamar e juntar os seus escolhidos em seu corpo místico de crentes na etapa da era da pedra angular, e assim nos dar a fé para ser transformados e raptados neste último dia. A fé a qual está na segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Cristo em sua segunda vinda é o 7º selo no último dia, sendo aberto para a bênção de todos os filhos e filhas de Deus. Vimos o mistério do 7º selo no último dia. O 7º selo no último dia é a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo será revelada à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a trombeta final soará.
soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda. É através da pregação do Evangelho do Reino que o anúncio da sua vinda é dado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E é revelado o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei de Reis e Senhor de Senhores, em sua obra de reclamação. E Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, é quem no último dia estará revelando todas essas coisas que devem acontecer, estará revelando a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 16, dá testemunho de que isso é assim para o último dia para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. A quem Jesus Cristo envia? Ao seu anjo mensageiro. Para o quê? Para testificar dessas coisas. De que coisas? Dessas coisas que em breve hão de acontecer no último dia. Dar testemunho dessas coisas nas igrejas. O anjo do Senhor Jesus Cristo vem enviado por Jesus Cristo com a mensagem do Evangelho do Reino, dando testemunho de todas essas coisas que em breve hão de acontecer, e vem com essa mensagem para todas as igrejas, ou seja, para o cristianismo completo e, em seguida, para o povo hebreu. Assim que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, no sétimo milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no sétimo milênio. Para o sétimo milênio, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma bênção muito grande, e é que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas essas coisas que em breve hão de acontecer, e revelando assim à sua igreja o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, em sua obra de reclamação. E isso é o sétimo selo, no último dia, sendo aberto no meio da sua igreja neste tempo final. O sétimo selo, como eu lhes disse, é a segunda vinda de Cristo. E esse é o mistério que, para o último dia, seria revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério do sétimo selo no último dia. O sétimo selo no último dia. E quem seriam aqueles que veriam o sétimo selo no último dia aberto e o entenderiam? Porque escutariam a voz de Cristo através de seu anjo, dando testemunho dessas coisas que em breve hão de acontecer no último dia? Aqui estamos, na Colômbia e em toda a América Latina e o Caribe, escutando a grande voz de trombeta, escutando a voz de Cristo neste último dia e recebendo conhecimento de todas essas coisas que em breve hão de acontecer, e recebendo o conhecimento do sétimo selo no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande, amados amigos, irmãos presentes e radiovintes, estar com vocês, dando-lhes o testemunho do sétimo selo no último dia. Ou seja, da segunda vinda de Cristo no último dia e para o último dia. E todas as coisas que estarão sendo manifestadas na segunda vinda de Cristo no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E, em breve, Deus complete o número de seus escolhidos e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, e continuem passando
uma tarde cheia das bênçãos de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Deus os abençoe e os guarde. E conosco, o reverendo Jesus Barrulheta.